Fala aí, SST, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou o Sidney Figueira e hoje temos um tema extremamente importante, os fatores de risco psicossociais no PGR. E para falar sobre esse assunto, hoje eu tenho essa pessoa aqui maravilhosa, que é meu amigo, professor Mário Sobral, para falar desse assunto maravilhoso, né, Mário? Mário, seja muito bem-vindo, Mário. Obrigado. Então vamos lá, senhoras e senhores. Ele falou, sou Mário Sobral, sou professor, sou lá do Jornal Segurito e, para quem não me conhece, eu também tenho alguns livros na área. Tenho Segurança do Trabalho Organizando o Setor, volume 1, Segurança do Trabalho Organizando o Setor, volume 2, Mundo Paralelo e agora, pouquinho tempo, Ergonomia Aplicada à Indústria, tá? Depois eu te falo um pouquinho sobre isso. É contigo, Cid. Vamos lá, aí logo iniciando, né, o nosso patrocinador do podcast, a renomada empresa aqui, Personality Educação Profissional, com 13 anos de experiência no mercado de saúde e segurança no trabalho. A Personality oferece uma gama aí completa de serviços como consultoria especializada, mentorias, auditorias, elaboração dos programas, laudo de insalubridade, laudo de preclusidade, LTCAT, os envios para a e-social, o diagnóstico para a e-social e treinamentos interativos e personalizados para atender a sua empresa, né? Tudo voltado para a área de saúde e segurança no trabalho. Potencialize a sua carreira e o desempenho da sua empresa com a Personality. O contato aqui da Personality. O WhatsApp aqui, ó, 992 999-517-1319, o e-mail personality@personalityep.com.br e também lá no Instagram, né? Pode seguir lá, personality_ep. Legal? É o nosso patrocinador master aqui, ó. Personality, educação profissional há 13 anos, trabalhando em cima de saúde e segurança no trabalho, desenvolvendo um excelente trabalho na nossa região. Então, professor Mário, para começarmos aqui, você poderia nos explicar o que são fatores psicossociais no contexto e como eles, né, Mário, afetam a saúde e a produtividade dos trabalhadores? Tá, então vamos lá. Primeiro, bora ver a definição desses fatores psicossociais. Eu até vou fazer a leitura aqui de uma definição da OIT, tá? Da Organização Internacional do Trabalho, que ela define fatores psicossociais, são aqueles com impacto na saúde, satisfação e desempenho organizacionais, resultante da interação entre aspectos do trabalho com aspectos pessoais. Então, bora entender essa definição. Então, esses fatores têm impacto na saúde do trabalhador, ou seja, ele pode ficar doente decorrente disso, na satisfação, ou seja, ele vai trabalhar, mas não vai trabalhar muito satisfeito, achando que a empresa não está tão bem, e no desempenho organizacional, ou seja, pode ter uma queda de produção em decorrência desses fatores. Tá? Isso acontece em função da interação entre os aspectos do trabalhador e os aspectos da empresa. Tá? Então, essa é a definição da OIT. Mas tem uma outra definição que eu acho muito bacana, que é o seguinte, ó, são aspectos ou características intrínsecos à organização do trabalho, até igual, então depende da empresa, percebidos e interpretados de forma subjetiva pelo trabalhador, os quais podem representar potencial de dano à saúde. Então, por que eu acho interessante essa definição, que é do Sampaio? Percebidos e interpretados de forma subjetiva pelo trabalhador. Pensa bem, uma coisa é o Sidney, estando na empresa, digamos que ele tem um chefe brabo, coisa e tal, e outra coisa é o Mário. O Sidney vai perceber isso de um jeito e o Mário de outro. Então, não necessariamente uma mesma situação vai trazer a mesma consequência para os dois trabalhadores. Então, por isso tem um pouquinho de subjetividade. O que vai trazer de consequência? Transtornos mentais, tá? Mais acidentes de trabalho, porque a pessoa trabalha mais dispersa, coisa e tal. A possibilidade de suicídio, no caso mais grave, e também abuso de substância, álcool, drogas. Então, quando a gente for falar aqui na portaria do Ministério da Saúde, várias doenças são relacionadas justamente a abuso de substância. Então, só para vocês entenderem o que é. Legal, Mário. O PGR é uma ferramenta essencial para a segurança no trabalho. Como você enxerga, Mário, a inclusão de fatores psicossociais dentro deste programa? E qual a importância disso, Mário? Então, vamos lá. Então, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, né, está dentro lá do GRO, do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E
Se a gente for pegar o que tem na definição da norma, ele vai colocar o seguinte: ó, o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem de agentes físicos, químicos, biológicos, e aí vai ter a parte de acidente ergonômico, incluindo os fatores de risco psicossociais. Uma coisa que é importante, primeiro, não era necessário colocar fatores de risco psicossociais. Por quê? Porque já está dentro da ergonomia. Só que ninguém está fazendo. Então, o que o governo resolveu fazer? Bora deixar claro, de forma explícita, que tem que entrar também os fatores de risco psicossociais. Porque isso não tá, é que nem falar o seguinte, por exemplo, eu vou ter que tratar dos acidentes do trabalho, inclusive dos acidentes de trabalho em altura. Já está dentro, tá? Quando eu falo de ergonomia, a parte de carga mental já incorpora a parte psicossocial. Então, não seria necessário, a princípio, colocar isso. Mas por que, insisto, por que o governo colocou? Porque ele estava vendo que ninguém está fazendo absolutamente nada. E ele está deixando claro, olha, vocês têm que colocar esta parte aqui dos fatores de psicossociais. E por que isso é importante? Se a gente for dar uma olhada, a gente fez um treinamento agora, semana passada, e nesse treinamento eu mostrei a plataforma lá da Smart Lab, que coloca os dados do INSS. E nessa plataforma, os dados do Brasil. Se a gente for ver, o maior número de afastamentos são relacionados, primeiro, a doenças osteomusculares, e logo na sequência, sabe o que tem lá? Doenças de carga mental. Então, começa a aparecer, e pensa bem, para aparecer lá é porque a incidência é muito grande. Porque é muito difícil, a gente sabe disso, a empresa registrar como doença do trabalho, como afastamento ocupacional, doença de carga mental. Então, para aparecer na estatística, significa que a incidência está sendo muito grande. É verdade, né? É um ponto fundamental e crucial no contexto aí das organizações, né? Então, é por isso que é importante essa questão, esse contexto, né, Mário, para a gente levar isso, principalmente dentro das organizações correlacionada agora, né, que todo mundo está assustado aí, que esses fatores psicossociais, como você falou, já está dentro da parte da ergonomia. E lógico, isso aí, esse 1.5 que está na NR1, vai entrar em vigor agora dia 26 de maio de 2025, quer dizer que ainda está faltando aí 5 meses ainda para as empresas se adequar, né? E, Mário, eu vejo no meu dia a dia, aí dentro das empresas, elaborando, né, a questão do PGR, eu vejo essas questões aqui do dia a dia, na questão principalmente quando as pessoas perguntam, e aí, Sidney, de fatores psicossociais, é necessário ter um psicólogo para fazer? Então, por isso que a nossa live aqui está voltado, né, o profissional de saúde e segurança no trabalho, né? E aí, Mário, você pode citar alguns exemplos de fatores psicossociais e qual a referência utilizar para ter uma listagem desses fatores? Tá, então vamos lá. Quando a gente foi fazer o treinamento, eu tentei primeiro pegar a ISO 45003 como referência, que é a norma ISO de gestão de saúde psicológica. Tá? Então, é uma norma que tem tudo a ver. Só que depois eu verifiquei que tem uma portaria do Ministério da Saúde. A portaria, deixa eu pegar aqui porque eu ainda não decorei o número. É a 5674 de novembro de 2024. Tá? Então, essa portaria, GMMS, portaria do Gabinete do Ministro, Ministério da Saúde, 5674 de 1º de novembro de 2024. O que essa portaria tem? Ela tem os fatores de riscos psicossociais com as respectivas doenças relacionadas ao trabalho. Então, ela vai colocar aqui, ó, fator de risco tal pode causar tal doença. Fator de risco tal pode causar tais doenças. Então, é interessante usar essa listagem da portaria. Por quê? Porque é uma listagem do governo, tá? Do Ministério da Saúde. A listagem da ISO 45003 também é uma listagem interessante, porque ela é até mais abrangente, e é uma norma ISO. Então, se você usar uma ou outra, eu acho interessante, tá? Exemplos de fatores psicossociais. Primeiro, falha na comunicação. Então, não tem clareza das informações, o chefe não dá feedback. Então, isso deixa o trabalhador com algum tipo de estresse, né? Em consequência dessa falha de comunicação. O que é mais comentado? Assédio moral e assédio sexual. Então, o trabalhador ser humilhado, ser xingado, ser colocado para baixo, no caso de assédio moral. Tá? O trabalhador ser perseguido sexualmente. Então,
E essa parte é bem complicada para a empresa conseguir tratar, né? Porque, primeiro, eu tenho que ter certeza que está ocorrendo realmente. Porque a denúncia vai ser anônima. Eu não posso expor a pessoa que está sendo denunciada. Só que, será que ele realmente está sofrendo alguma coisa ou ele está querendo prejudicar aquele gestor? Então, isso tem que ser pensado bem calmamente, com uma forma... O ideal, na verdade, seria uma auditoria externa. Porque internamente sempre vai ter alguma relação entre os trabalhadores. Então, só para a gente ver que essa parte é bem complicada. Outra coisa também é a subqualificação ou superqualificação. Então, imagina o Sidney quando começou a trabalhar, logo lá no início. Tudo para o Sidney era complicado, porque ele não tinha experiência. Né? Sim. Então, isso trazia um estresse muito grande. Numa empresa, o que a empresa tem que fazer? Treinar mais esse trabalhador para ele se sentir qualificado para realizar. Agora, imagina o contrário. A pessoa é super qualificada para aquela função. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Durante um período da minha vida, eu trabalhei num órgão público e teve uma hora que não tinha mais o que fazer, tinha trocado o governo, coisa e tal. E aí eu falei, chefe, o que tem para fazer? Eu sou desse, eu peço serviço. Aí eu cheguei lá e a chefe falou, olha, tem que carimbar os processos. O que era carimbar os processos? Era justamente pegar o carimbo, bater, escrever manualmente um, virar a página, bater, escrever 2, bater, escrever 3. Era só isso que eu tinha que fazer. Tá? Com um mês eu pedi as contas. Eu não aguentei esse tipo de serviço, porque eu já tinha uma formação, coisa e tal, eu me senti totalmente inútil naquela atividade ali. Então eu tinha uma super qualificação para aquele tipo de serviço. Tá? Então isso também é ruim. Se a pessoa está fazendo um serviço que é muito simples para formação dela, para qualificação dela, isso também causa um estresse para o trabalhador e às vezes pode acontecer isso com algum trabalhador. Baixa autonomia. Então, em algumas empresas, o trabalhador é visto só apenas como um par de braços. A empresa esquece que tem um cérebro por trás. Então, esse trabalhador não decide absolutamente nada. Ele senta, faz a montagem, que nem um robozinho, levanta a hora do banheiro, senta, faz a montagem, levanta a hora do almoço, senta, e aí ele não tem autonomia para decidir nada, para mudar, não pode nem beber uma água, ir no banheiro, fora daquele horário pré-definido. Então, essa baixa autonomia também. E o último que eu vou citar, tem vários outros, tá? Mas o último que eu vou citar é falta de reconhecimento. Então, você trabalha de forma... Está trabalhando bem, coisa e tal, e tu não recebe nem um obrigado. Nem, olha, valeu. Parece bobagem, mas só você dizer... Eu conto essa história várias vezes, vou contar novamente aqui. Numa empresa que eu trabalhei, tinha um senhor que ele trabalhava sozinho no setor, e olha como ele trabalhava. Ele trabalhava de luva, óculos, mangote, avental, protetor ocular e respirador. Ele era um astronauta, bota. Então ele estava todo equipado. E ele trabalhava sozinho em um determinado setor. Todas as vezes que eu entrei lá, ele estava totalmente equipado. Se ele tirasse, eu nem ia saber, porque eu passava lá uma vez na semana, alguma coisa assim. E uma dessas vezes que eu entrei lá, eu falei para ele, parabéns, seu José. Toda vez que eu vim aqui, o senhor está sempre todo equipado de CPIs. Só falei isso. Eu trabalhei nessa empresa mais ou menos em 2006, voltei a trabalhar nessa empresa em 2015. Aí em 2015, estou lá sentado eu no refeitório, chega o seu José e senta na minha frente. Oi, doutor Mário, tudo bem? Tudo bem. Eu lembro do senhor desde o dia que o senhor me elogiou, porque eu estava usando os EPIs. Percebe que eu não fiz nada assim demais, eu só falei parabéns. Mas para ele guardou durante anos aquilo. E muita empresa não reconhece o trabalhador. Então, você percebe que tem muita coisa que você começa... Pô, isso aconteceu já comigo. Isso é uma coisa que é comum na empresa. Então, esses fatores de risco psicossociais é que tem que ser pensados, tá? Interessante, né, Mário? E também se a gente for levar essa parte aí, imagina um colaborador chega cansado, fadigado, vai fazer um trabalho em altura. Ou fazer um trabalho em espaço confinado. Olha só a dificuldade. Vamos um exemplo aí claro aí, né? Teve um problema familiar com a esposa, né? Aquela discussão básica, ou até mesmo, né?
está devendo a água, a luz, algo impressionante assim com relação a esse caso. Será que ele vai estar apto de manhã cedo? Ou a luz foi embora, né? Passou a noite sem luz, não dormiu direito, o filho chorando, é pequeno. Imagina um colaborador nesse caso, vai executar uma atividade de trabalho à altura, espaço confinado. Tu acha que ele está apto, Mário? Não, é justamente por isso que tem. Eu vou até aproveitar um item que as pessoas confundem muito, né? Nesse caso especificamente que o Cine está falando, vai ter uma avaliação psicossocial. E essa avaliação psicossocial para saber se está apto, quem é que faz? Nesse caso é o psicólogo. Porque nesse caso eu estou avaliando a pessoa. Eu estou vendo, por exemplo, o Cine falou trabalho em altura e tudo mais. Digamos que eu quero contratar uma pessoa para trabalhar em altura, só que o Cine, tu tem medo de trabalhar em altura? Não. Eu tenho medo, eu não consigo trabalhar à altura. Eu sou engenheiro civil que para trabalhar à altura é horrível. Aí, ok. Pois bem, imagina que essa pessoa tem medo de trabalhar à altura. Só que o Cid falou que não tem. Mas o Mário tem. Mas o Mário está precisando do dinheiro. E aí vai fazer só uma entrevista rápida e diz, não, posso trabalhar. O que vai acontecer com o Mário quando ele começar a trabalhar? Eu lembro uma vez de um operário na obra que ele ficou lá no meio da escada. Parecia uma lagartixa lá no meio. Ele nem subia nem descia. Travou. Porque ele não estava apto para fazer aquela função. E essa aptidão seria uma avaliação psicológica. Tá? E aí seria o psicólogo. No nosso caso, só para diferenciar isso, no nosso caso, a gente não está avaliando o trabalhador, a gente está avaliando a empresa, a organização. Tá? Esses fatores que eu falei são muitos da organização. Se a empresa está reconhecendo ou não o trabalhador, por exemplo, se está havendo assédio moral, assédio sexual, então eu estou avaliando a organização. Se eu estou avaliando o trabalhador, aí sim, vamos sempre pensar no psicólogo, que foram os exemplos que o Celino citou, da NR, por exemplo, 33, 35, 20, então 10, é tudo isso, né? 10. Então tudo isso é realmente o psicólogo que vai avaliar. É um ponto importante para ser avaliado, né? Então, porque a maioria das vezes só faz o exame tradicional, se está apto ou inapto, ok, passa lá, faz a aferição, mas aí vem aquele contexto, né? Por isso que isso tem que entrar também, né, Mário, na questão do PGR, né? Quando você for elaborar o PGR, entrevistar esses colaboradores é muito importante, porque às vezes que eu vejo, pego alguns PGR para fazer auditoria, identifico que não tem trabalho à altura, não tem espaço confinado, não tem mapeado isso. Né? Se a gente chegar a perguntar, cheguei a determinada uma empresa, perguntei aí na questão do PGR deles, identifiquei que vocês têm serviço aqui de trabalho em espaço confinado. Sim. Aí eu perguntei, qual é o nível de espaço confinado de vocês aqui? Que vocês têm nível 1, nível 2, nível 3? Mário, não souberam responder. E eu falei assim, olha, isso tem que inserir também na questão do PGR. Né? Então, não é só a questão da aptidão, mas tem que estar nos documentos, né? Principalmente a R, a APT, hoje, né? Um programa de gerenciamento de risco. Eu até falo eu falo até isso com o Mário, uma importância muito bem. Na hora que eu estou elaborando o PGR, eu tenho o contato dos técnicos de segurança que estão ali comigo, do profissional que eu estou entrevistando, e quando eu vejo que tem um bombeiro civil na indústria, eu solicito. Eu fazia as perguntas, porque ele é o cara mais apropriado para falar da brigada de incêndio, para falar dos riscos encontrados correlacionados à atividade dele, espaço confinado, trabalho à altura, a questão dos simulados. Então, isso é muito importante trazer esses profissionais também, a questão do bombeiro civil na entrevista, né? E, principalmente, acrescentar lá no formulário, né, da NR 1.5.3.3, que fala sobre o formulário de preenchimento, né? Se você está fazendo aí, se você entrevistou o colaborador, ele tem que assinar. Acaba sendo um registro, tá? No item 1.5.3.3. Mário, falando agora sobre a atuação do profissional de saúde e segurança do trabalho, como ele pode identificar e mitigar os fatores psicossociais no ambiente de trabalho? E quais são as principais estratégias para esse tipo de risco, Mário? Tá, então, vamos por parte. Vamos por parte. Tá, então, primeiro, para identificar. Para identificar como qualquer perigo, eu vou ter que ir no posto de trabalho, né? No posto de trabalho, não, no campo. Fazer a observação, fazer a inspeção. Então, por exemplo, o que eu falei, por exemplo, de assédio moral. Às vezes a gente consegue perceber, rodando pela empresa, tem, às vezes, reclamações de determinado chefe. Então, isso
não é tão fácil quanto é, por exemplo, para avaliar ruído, que o Sidney vai lá com o dosímetro, coloca no trabalhador e está resolvido. Tem um pouquinho de subjetividade, dá muito mais trabalho. Eu posso também consultar os trabalhadores, essa conversa com os trabalhadores é extremamente importante. Mas Uhum. existem algumas ferramentas, tá? Para análise psicossocial. Citar algumas. JCQ é uma ferramenta. Se vocês colocarem JCQ psicossocial, vai aparecer aí na internet. HSE, então, HSE-IT, HSE-IT. Se você colocar também psicossocial, vai aparecer. COPSOC, COPSOQ, aí tem tem 1, 2 e 3, mas para o que a gente vai fazer é melhor a 2, então, que é o questionário que é o Copenhague. Também é uma ferramenta interessante. E a última que eu vou citar é a ProArt. Essa eu não decorei exatamente o nome, mas porque essa é a única nacional. Protocolo de avaliação do risco psicossocial do trabalho. É óbvio, mas não decorei. Então, ProArt. Então, essas ferramentas são questionários que nos ajudam a... Vou conversar com o Cid, aplico lá o questionário e eu consigo perceber no que o Cid está tendo mais problema. Então, é uma forma de eu conseguir identificar esses fatores de risco psicossocial. Então, fora isso, tendo lá a portaria que nós falamos e a ISO 45003, eu vou ver lá, tem esses itens aqui. Na minha empresa existe esses problemas? Então, e tendo os problemas também pré-definidos, eu já vou verificando também o que eu posso fazer para minimizar, tá? Acho que eu esqueci o outro item que tu tinha falado, Sidney. De qual? Quais são as principais estratégias para esse tipo de risco? Tá, então bora lá. O que eu posso fazer então para tentar minimizar esses problemas? Imagina que a tua empresa vai ter um período de uma alta produção. Lembra que eu trabalhei numa empresa que aconteceu exatamente isso? A gente ia ter um volume muito grande de atividade. Tá? E o que a empresa fez? Isso foi só nessa empresa, nos meus 25 anos de trabalho, foi o único lugar que fizeram isso. O que eles fizeram? Eles contrataram um técnico extra para, naquele período de sobrecarga de trabalho, esse técnico extra ia fazer uma determinada atividade e depois desses 5, 6 meses ele ia ser desligado e a gente ia voltar para a equipe normal. Então, essa sobrecarga que ia cair em todos os trabalhadores foi diminuída, isso é um exemplo. Outra coisa que eu tenho que fazer, estabelecer algum tipo de recompensa ou reconhecimento dos trabalhadores. E essa recompensa não precisa ser necessariamente financeira, né? Lembra o exemplo que eu dei de São José? Eu só falei muito bem São José. E ele guardou aquilo durante anos. Né? Então, e às vezes a recompensa é uma bobagem. Eu lembro que numa empresa a gente dava um jantar para casal, ou um ingresso para o cinema. Então, o trabalhador, uma vez, numa das empresas que eu trabalhei, o que aconteceu? O chefe, um determinado trabalhador, fez uma coisa muito boa assim, para a parte do meio ambiente, e ele parou a empresa, parou a produção para elogiar aquele trabalhador na frente de todo mundo. E eu percebi que a pessoa ficou extremamente satisfeita com aquilo. E não foi financeiro. Então, reconhecimento, estabelecer alguma forma de reconhecer os trabalhadores. Também estabelecer a possibilidade de mais autonomia desses trabalhadores. Então, horário flexível. O Sidney seria mais interessante para o Sidney ele chegar meia hora mais tarde. Mas também, lógico, ele sairia meia hora mais tarde para ele. Mas para ele seria ótimo. E às vezes isso é possível. E a empresa não vê essa possibilidade de flexibilizar um pouquinho. Ou chegar mais cedo. Não, para mim é melhor que eu chegue mais cedo, que eu não pego o trânsito, eu vou logo de madrugada e saio também um pouquinho mais cedo. Só que, em geral, essas formas de tentar atenuar, né, de mitigar esses problemas, são muito fáceis de aplicar, entre aspas, com o pessoal administrativo. Mas com chão de fábrica, geralmente é mais difícil, né? Porque eu vou ter uma flexibilidade muito menor pelo tipo de atividade, se é uma linha de produção, tem que estar todo mundo lá, se parar vai atrasar processo. Então, eu sei o quanto vai ser complicado para as empresas tentarem estabelecer para pessoal de chão de fábrica. E a última coisa que eu vou falar em relação a isso, que tudo quanto é material fala, é treinamento.
Treinamento no sentido do trabalhador entender os fatores, quais são esses fatores de risco psicossociais, para perceber no outro, para tentar ajudar o outro também. Então, treinamento, às vezes o chefe, ele é mais rígido, digamos que não é assédio moral, mas ele é mais rígido, assim, mais duro, e ele nem está percebendo isso. E às vezes só de, tá, eu faço isso realmente, eu passo, não dou nem bom dia, coisa e tal, e às vezes a pessoa não está percebendo isso e está trazendo um clima ruim para a empresa. Isso é verdade, né? Então, o profissional de saúde e segurança do trabalho deve estar atento a esses sinais, como sobrecarga de tarefa, né, Mário? Prazos apertados, isso. Conflito entre empresas, né? E gera um desgaste psicológico, né? Uhum. Então, vamos imaginar aqui um cenário, Mário, falando aqui dos fatores psicossociais. Vamos ali pegar o ônibus ali coletivo. Imagina um cobrador ali, hein? Está ali trabalhando, aí por causa de 10 centavos, gerou uma confusão, a sobrecarga, a questão do estresse, a raiva ali, né, o descontexto ali com essas informações. Imagina ali como que fica o colaborador, né, trabalhando ali por 6, 8 horas, sendo o cobrador de ônibus, imagina. Tem o cobrador e tem o motorista também. Uhum. Então, o cobrador, em função desse contato contínuo com as pessoas, é um dos itens que a ISO 45003 cita, tá? Esse contato com as pessoas, e também, no caso do motorista, porque ele está cuidando da vida dos outros. Perfeito. Então, isso é uma pressão muito grande também. Eu também vou citar um exemplo meu. Eu tenho afilhado, coisa e tal, crianças, quando entram no carro, eu noto que eu não sou de andar correndo, mas eu ando mais lento ainda. Eu percebo que eu fico com medo. Por quê? Porque eu estou responsável por uma outra vida. Sim. Então, dependendo da situação, por exemplo, um motorista, ele vai ter o trânsito, tem um passageiro que está reclamando, tem um ruído, chuva, buraco. Vibração. Então, é um estresse muito grande, tá? Então, tem a parte ambiental, do ambiente de trabalho, coisa e tal, mas tem a parte psicossocial também dessa responsabilidade e desse estresse da relação com os passageiros e tudo mais. Isso é bastante interessante, né? É o dia a dia, né? Como você falou, essa questão. E a mesma coisa acontece, né? O motorista também dá das rotas, né? Das empresas também, porque ele já se acorda, já tem um horário certo, tem que chegar naquela empresa lá, vamos supor, meia hora mais cedo, 40 minutos, 45. Olha a pressão que ele tem na questão do trânsito, né? E carregando aí várias vidas, como você falou. Mas aí, Mário, quando as crianças entram no banco de trás, tu pede para colocar o cinto? Peço. Sentou, sentou. Tem que colocar o cinto, sim. Tem que colocar o cinto, né? Um detalhe que é importante é que às vezes a gente, nesse assunto, acaba acontecendo é o seguinte, é tentar culpabilizar o trabalhador. Em que sentido? Na verdade, ele está tendo consequência do fator de risco psicossocial porque ele é fraco mentalmente. Ao invés de perceber que a empresa é que está gerando um fator que está trazendo consequência para esse trabalhador. Então, por exemplo, quando a pessoa cai de um andaime e quebra a perna, porque o andaime lá tinha um problema, ninguém vai dizer que o trabalhador que era fraco. Agora, caso ele tenha um chefe mais rígido, que ele acaba afastando em função dessa relação ruim, não, se fosse uma pessoa que tivesse mais força mental, coisa e tal, então tem que tomar muito cuidado. Se esses fatores, às vezes, são realmente da empresa. Eu vou ter que fortalecer, lógico, o trabalhador, mas eu tenho que pensar que os fatores são gerados pela empresa. E a empresa tem que mudar, e não apenas fortalecer esse trabalhador. E aí vem aquela situação, né? O equilíbrio, né, Mário? Na vida profissional e pessoal também, né? Na parte profissional e pessoal, né? Que isso é importante aí para a gente ter esse equilíbrio, né? Porque acaba afetando também os problemas de casa para a empresa, da empresa para casa. Você já começa a descontar na família, né? Quando volta do trabalho. Então, isso acaba afetando aí e precisa ter esse equilíbrio, né? Então, ambas as partes, né? Então, isso é importante, é o que eu mais vejo, né? No dia a dia. Imagina, Mário, e como que vai ficar os fatores psicossociais para nós, profissionais da área de saúde e segurança do trabalho? Será que nós temos, Mário? Aqui tem bastante, porque primeiro a gente cuida dos outros, já é de cara, a gente já tem essa pressão do ambiente, de cuidar dos outros, pressão também de chefia, de alcançar metas. Então, o
profissional de segurança tem vários itens que ele mesmo vai ter que se autoavaliar para identificar também o que ele pode fazer para minimizar esses problemas do próprio posto de trabalho, né? Isso é importante você identificar isso no teu PGR agora, hein? Colocar os riscos psicossociais para a área de saúde e segurança do trabalho aí, ó, viu? A questão da medicina, do médico, técnico de enfermagem, técnico de segurança, o engenheiro, né? Esquece também aí da classe dos bombeiros civis, né? Será que os bombeiros civis aí respondem aí, se encaixam nos fatores psicossociais? Lógico que sim, né? A jornada de 12 horas, cuidar da vida, né? E do patrimônio também, né, Mário? Sim, com certeza. Mário, como avaliar estes riscos, né? E aproveitar, explica aqui quais são os novos critérios para avaliação da severidade e probabilidade da nova NR1. Tá, então, esse aqui eu vou ler porque é importante a gente entender exatamente o que está escrito na nova NR1, o que tem que fazer. Então, lá no item 15444, está escrito o seguinte, ó, a severidade deve ser estabelecida em razão da magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravo à saúde. Então, para eu avaliar a severidade de um determinado risco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar a magnitude das possíveis consequências. Se a gente for pegar a versão anterior, a versão anterior não, a atual, né, porque ainda não mudou, nessa versão tem assim, a magnitude e o número de trabalhadores expostos. Tá? Então, eu quando fosse definir a pontuação para a severidade, eu teria que verificar o quanto aquilo pode gerar, tem potencial de dano para o trabalhador e também quantos trabalhadores estão expostos. Só para vocês entenderem, eu tenho uma situação que o grau de risco, ou melhor, a severidade é alta e eu tenho um trabalhador exposto. E eu tenho uma outra situação que também é alta e eu tenho 100 trabalhadores expostos. Na versão atual, eu teria que potencializar mais uma pontinha maior para essa situação que tem 100 trabalhadores expostos. Na nova versão, não. Tá? Ela não considera na severidade o número de trabalhadores expostos. Então, nesse caso, nesse meu exemplo, os dois teriam a mesma pontuação, alta. Tá? Esse número de trabalhadores expostos entrou aonde? Lá para o final. Eu vou explicar logo isso e depois a gente volta. Certo. Então, por exemplo, eu vou ter várias ações, né? Em função dos perigos identificados, a gente vai avaliar o risco, eu tenho aqueles mais críticos. Então, tenho, sei lá, 10 itens mais críticos. Qual deles eu vou fazer primeiro? Aquele que tem mais trabalhadores. Então, o critério de número de trabalhadores entrou como critério de prioridade para realizar a ação. Então, percebe que isso é uma mudança que você vai ter que fazer no seu PGR. Atualmente, o número de trabalhadores serve como critério para severidade. Na nova, serve como critério de prioridade para o plano de ação. Então, mudou, tá? É um critério diferente. Mas bora continuar aqui a história. Então, eu estou no item agora 154451, que já é a probabilidade. A gradação da probabilidade deve levar em consideração, primeiro, o cumprimento de requisitos estabelecidos em NR e na legislação aplicável. Então, severidade entendemos que é a magnitude, probabilidade, primeiro item, requisito legal. Então, vamos pegar um exemplo que não é psicossocial para ficar fácil de entender. Lá na NR 35, se eu estiver trabalhando acima de 2 metros de altura, é um problema? É, né? Então, se eu estou acima, existe um item legal. Tá? Perfeito. Então, de cara, o que vai acontecer? De cara, já tem uma alta probabilidade. Só que ele coloca mais alguns critérios. Eu vou continuar com um exemplo do trabalho à altura, depois a gente vai para o psicossocial. Tá? Então, para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravação saúde decorrente de acidente, estamos falando de trabalho à altura, então é acidente. A avaliação de risco deve considerar a exposição do trabalhador ao perigo e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, percebe que, apesar de ter uma legislação que diga que acima de 2 metros de altura já é uma alta probabilidade e eu já chegaria lá para cima, eu tenho que verificar também a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, imagina que eu tenho lá guarda-corpo, eu tenho cinto de segurança, tem rede de proteção. Então, apesar de ter uma obrigatoriedade legal que aumenta essa probabilidade, com toda essa proteção, a eficácia é uma boa eficácia, vai baixando, posso chegar a 1, 2 só de probabilidade. Então, quando eu estou avaliando a eficácia, eu tenho que ver quando eu avaliar a probabilidade, eu tenho que avaliar a questão da legislação,
mas eu tenho também que avaliar a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, isso ele coloca lá para acidente. Bora ver, então, para o psicossocial o que ele fala. Ele fala da legislação, mas ele complementa dizendo o seguinte, ó. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravo à saúde decorrente de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais, percebe que a psicossocial está dentro da ergonomia, relacionado ao trabalho, a avaliação deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. A eficácia das medidas de prevenção implementadas entendemos. Então, eu vou ver o que eu tenho de medida de prevenção, por exemplo, na área de psicossocial, os trabalhadores são reconhecidos aqui na empresa, eles têm flexibilidade de horário, a gente dá uma aliviada na pressão. Então, isso tudo tem na minha empresa. Então, isso é uma medida de prevenção implementada. Então, eu vou verificar. O que tem de obrigatoriedade legal? Tem isso. Quais são as medidas de prevenção implementadas? São essas. Só que eu tenho mais um fator. Qual é o outro fator? Exigências da atividade de trabalho. E o que seria isso? Imagina que o Cirino está trabalhando lá num determinado setor e tem um chefe mais rígido, aquele nosso exemplo anterior. Então, isso já é um problema, é um fator de risco psicossocial. Só que nesse ambiente, além desse chefe rígido, é calor. No caso aqui é frio, porque o Cirino está morto de frio. Falo para vocês que ele está se tremendo aqui atrás. Mas bora lá. Então, digamos que seja frio, só que além de frio, eu tenho vibração, além de vibração, eu tenho ruído. Percebe que, além do estresse desse contato com o chefe, ele tem outras exigências do trabalho que vão trazer mais estresse ainda. Então, nessa avaliação do PGR, para probabilidade, eu tenho que considerar legislação, exigência da atividade e eficácia das medidas de prevenção implementadas quando estou falando de fator psicossocial. Então, qual foi a sugestão que a gente apresentou no treinamento? Eu vou fazer severidade sozinho. Severidade está lá. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, estabelecer um critério de severidade. Depois eu digo como é que a gente pode fazer isso. Tá? Ok. Mas a probabilidade. Eu vou ter que ter um critério para considerar legislação e eficácia das medidas de prevenção implementadas, que vocês perceberam que tem relação direta, porque se eu tenho uma medida de prevenção, eu diminuo a questão da legislação, e eu vou complementar com mais um item de probabilidade de exigência da atividade de trabalho. Então, na matriz que eu estou usando atualmente, eu tenho duas probabilidades. Uma probabilidade que relaciona a legislação e eficácia da medida de prevenção implementada, e uma segunda probabilidade, que vai somar com essa, que é justamente para esse complemento das exigências da atividade de trabalho. Percebe que fica um pouquinho mais complexo, mas corram atrás de um critério que considere esses três. Em relação à severidade, vamos lá, como é que eu vou pontuar essa severidade? Pode ser de forma qualitativa, 1, 2, 3, 4, 5 de forma qualitativa, com base na sua observação do ambiente, mas pode ser com aquelas ferramentas que nós falamos anteriormente, HSE, ProArt, JCQ, porque essas ferramentas vão dar uma pontuação de quanto o trabalhador está se sentindo pressionado. Então, essa pontuação dessas ferramentas vão te dar lá uma pontuação que você pode estabelecer de 1 a 5, e a probabilidade se avalia em paralelo. Aí, como você sabe, vai ser severidade versus probabilidade, que vai ter um nível de risco. Já que eu falei para psicossocial, que é ergonomia também, e falei para acidente, bora falar logo de higiene ocupacional, que eu falo logo tudo. Então, severidade igual, magnitude da consequência. Ok. E a probabilidade? Deixa eu ler aqui o que está na norma. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravo à saúde decorrente de perigos físicos, químicos e biológicos, então riscos higiene ocupacional, né? A avaliação deve comparar o perfil de exposição ocupacional com o valor de referência ou aplicar outros critérios estabelecidos na NR9 e a eficácia de medida de prevenção implementadas. Então, como é que vai ser isso? Mesma coisa. Tem legislação para ruído, calor? Tem. Então, legislação tem. Está acima do limite? Está acima do limite é um problema. Mas eu tenho medida de prevenção implementada. Então baixa. Só que aí, como é que eu vou fazer em relação a esse limite? Eu posso usar um critério tipo da AIA. Tipo o quê? Acima do limite de tolerância, alto risco. Entre o nível de ação e o limite de tolerância, 4, digamos assim. Então, acima do limite, 5. Entre o nível de ação e o limite,
4, de 10% até um nível de ação 3, de 1% até 10% 2 e abaixo de 1% 1. Isso é um critério que você pode utilizar. Então, no caso de ter um limite de tolerância, é mais fácil. Porque quantifico, comparo, tá fácil de fazer. Agora, psicossocial é mais subjetivo. As ferramentas nos ajudam a dar um pouquinho de objetividade, mas aquilo que eu falei ainda agora, a interpretação que o Sidney vai fazer não é a mesma que o Mário. Então, vai ter uma oscilaçãozinha maior do que teria para ruído, para calor e tudo mais. Com certeza, né? Cada um tem uma visão sistemática diferente de avaliar a questão dos riscos, né? Não só psicossociais, mas também, né, a questão da identificação dos riscos, né? Então, no dia a dia, eu tenho uma percepção, o Mário tem outra, o chefe pode ter outra, né? Então, cada um deles vai ter essas atitudes, né? Correlacionadas a essa questão, né? E aí é por isso que nós falamos lá, como é importante também a questão da conscientização e treinamentos, né, Mário? Assim, não adianta só falar dos riscos psicossociais, como você falou, os gestores também têm que ter esse treinamento, né? O treinamento e principalmente a questão da conscientização, correlacionada à questão dos fatores psicossociais. E o profissional, né, o psicólogo aí, vai ser uma chave mestra, né, Mário? Correlacionada assim num ambiente de trabalho, né? O que tu acha aí? O psicólogo, na verdade, se a empresa tiver condições, eu acho interessante. Porque é que nem a área de ergonomia. Uma pessoa fazer, só um profissional fazer, tem um foco. Quando eu tenho muitas pessoas com conhecimento diferente, multiprofissional lá, fazendo a avaliação ergonômica, por exemplo, fica melhor. Então, na hora que eu tenho um psicólogo que entende mais do assunto do que um técnico, que um engenheiro, tá? Entende mais dessa área que um técnico engenheiro, então seria melhor. Agora tem que tomar cuidado. Não é porque a pessoa é psicóloga que ela vai ter um conhecimento aprofundado sobre esse tema. Então, dentro da psicologia tem várias áreas de atuação. Então, tem que ser um psicólogo que trabalhe com isso. Isso é extremamente importante, tá? O Sidney procurou psicólogos, tem gente que trabalha com isso, mas eu tenho que tomar cuidado, porque senão, o cara é psicólogo, vai saber fazer. Não necessariamente, ele tem outra vivência, outra experiência, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Vou aproveitar, já que a gente está com um tempinho aqui, bora falar um pouquinho também da EPAET. Excelente, Mário. Que eu vou ter que jogar isso dentro dessas ferramentas, tá? Então, bora falar primeiro da AEP. AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar, e AET, Análise Ergonômica do Trabalho. Ok. Então, o que seria essa AEP? A AEP é uma avaliação mais rápida, ok? Então, na hora eu vou dar um exemplo simples para ficar fácil o entendimento. Digamos que o encosto da cadeira do Sidney esteja quebrado. Isso vai trazer um desconforto para ele? Vai, tá? Ele vai sentar todo torto, coisa e tal. Aqui o exemplo do frio da sala. Isso. O Sidney está reclamando disso de frio aqui na sala. Então, isso é um item, tá, que está trazendo um desconforto para ele, que tem relação com o ambiente de trabalho que ele está aqui. Ok. Numa AEP, o que eu vou colocar? Qual é o problema? Exposição ao frio. Qual é a solução? Ele vai colocar uma fogueirinha aqui do lado dele. No próximo, ele vai... Vocês não vão ficar sabendo, eu vou logo dedurar. No próximo, ele vai trazer uma manta que ele vai colocar ali embaixo da perna dele. Já me disse, tá? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver, mas vocês já Uma estão solução, sabendo agora. olha aí, já é uma solução. Exatamente, já é uma solução. Percebe? Aí, eu tinha um problema e eu tenho uma solução, tá? Então, eu vou ter lá o antes e o depois. Aí vai ter uma validação do trabalhador. Se ele melhorou, melhorou. E aí eu assino e já está feita essa AEP. Então, a AEP é como se fosse um relatório de não conformidade. Identifico a empresa, identifico o posto de trabalho, problema, solução e está resolvido. Então, quando eu tenho problemas pontuais de psicossocial, eu posso usar a EP para fazer isso. Problema nenhum. Tá? Mas, quando é que eu vou usar AET? Bora ver o fluxo primeiro e depois a gente fala da parte psicossocial. Então, segundo a legislação, primeiro sempre eu vou tentar, a NR17, primeiro eu vou sempre tentar a EP. Tá? Então, primeiro a EP está resolvido. Mas, às vezes, a EP não é suficiente. Eu não consegui resolver o problema com a EP. Então, neste caso, que é um problema mais sério, coisa e tal, eu vou para a AET, para a análise ergonômica,
que é mais ampla, tá? A EP é rápida. A ET vai ser mais ampla, vai dar mais trabalho de fazer. Ok. Então, primeira situação. Eu vi que é uma situação muito ampla, direto a ET. Eu apliquei a EP, não deu certo. Vou para ET. A outra situação, qual é? Houve um afastamento de trabalhador por doença ocupacional relacionado à falta de ergonomia. Nesse caso, já tem gente até afastando. Então, nesse caso, direto a ET também. E caso tenha ocorrido algum acidente por falta de ergonomia, direto a ET. Por exemplo, iluminação. Iluminação é um item de ergonomia. Em função de uma iluminação inadequada, o trabalhador acabou tropeçando, quebrou a perna e tudo mais. Então, nessas 4 situações, eu vou fazer AET. Tá? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha sugestão para você? Você vai fazer a AET normal. Quando chegar na parte psicossocial, você pode aplicar uma das ferramentas. Eu sugiro a HSE, tá? HSE IT. Tem até um livro que vocês conseguem comprar, não é gratuito, lá no site da revista Proteção, que é do Deluca. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas é Deluca o sobrenome. Se entrarem lá no site da revista Proteção, ele nem sabe que eu estou fazendo propaganda para ele, mas é um bom livro. Pois bem. Nessa ferramenta da HSE IT, que não é dele, não, ele traduziu. Um detalhe extremamente importante. Toda vez que você está usando uma ferramenta de avaliação psicossocial, você tem que tomar cuidado para saber se ela está validada no Brasil. Como assim? Professor, entrei lá na internet, vi uma ferramenta espanhola, traduzi no Google Tradutor e estou usando aqui. Não tem uma validação para a língua portuguesa. Essa tradução feita de qualquer jeito, via Google, pode ser que a interpretação do trabalhador não seja a mesma que a ferramenta original tinha por objetivo. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Tá? Mas vamos lá, você vai usar, o nosso exemplo, eu estava falando da AET, e como é que eu ia colocar dentro da AET a avaliação psicossocial, do fator de risco psicossocial. Eu vou pegar, então, aplico uma ferramenta, tipo HSE, e vai ter lá demanda, ou seja, o quanto o trabalhador está sendo demandado nesse tipo de atividade. Está muito pouco, aí vai ter uma pontuação. Relação com os colegas de trabalho, aí vai ter uma pontuação. Relação com a chefia, vai ter uma pontuação. Tá? Então, na hora que eu coloco lá demanda, que é um problema, eu vou ter uma severidade de 1 a 5, que vai ser da própria ferramenta, e eu vou avaliar uma probabilidade, com aqueles critérios que nós falamos, que também vai ser de 1 a 5. E disso vai sair uma pontuação. É desse jeito que vai ter que entrar no teu PGR. Percebe que isso vai dar um trabalho monstro de fazer. Porque o que a gente estava fazendo, eu e o Cid estava fazendo no passado? A gente fazia a avaliação ergonômica e citava no PGR. Uhum. Tá? Então, lá no PGR, olha, o item tal, a ergonomia foi analisada na ferramenta tal, com plano de ação rodando. Tudo lindo. Mas, ultimamente, a gente teve uma orientação diferente da fiscalização. A orientação atual você vai pegar a sua análise ergonômica, fatiar ela, colocar dentro do PGR e avaliar severidade e probabilidade para ter lá o plano de ação. E por que isso? Porque aí você vai ter todos os perigos da empresa e eu sei que esse é mais prioritário do que esse e menos do que aquele. Essa é a ideia para ficar tudo num único documento de gestão. Tá? Então, só para ter essa visão geral em relação à EP, a ET e o PGR. A mesma coisa vai acontecer com as máquinas e equipamentos também. A gente só citava e agora não, nós temos que inserir. Mari, a gente está quase chegando aí no nosso final, aí, a nossa última perguntinha. Você poderia compartilhar conosco aqui alguns exemplos práticos de medidas que os profissionais de saúde e segurança do trabalho podem adotar a reduzir os riscos psicossociais nas empresas? Então, a gente falou alguns ainda agora, né? A gente falou sobre treinamento, a gente falou sobre horário flexível, aquele suporte nos períodos de pico. Então, eu falei da empresa que a gente contratou. Mas outro exemplo, apoio com o profissional mesmo. Por exemplo, eu tenho que ter um apoio social. Se a empresa... Eu acho que vai ser difícil algumas empresas contratarem psicólogos. Mas pode ser, talvez, terceirizar ou fazer um dia sim, um dia não. Que nem fisioterapeuta hoje em dia, que algumas empresas têm full time lá, mas tem algumas outras que é tempo parcial. É uma coisa interessante para a empresa. Tá? Uma coisa que é um detalhe importante também
é definir bem quais são as atribuições de cada trabalhador. Já aconteceu numa empresa que eu cheguei lá e perguntei, olha, eu vou ter tal função. Não era como engenheiro de segurança do trabalho. Quais são as minhas atribuições? Não, tu vai gerenciar. Vai gerenciar isso. Não, mas ok, mas eu vou fazer exatamente o quê? Não, tu vai gerenciar. Ou seja, eu não sabia o que eu ia fazer. E aquilo me deixou extremamente estressado, porque eu não sabia quais eram as minhas atribuições exatas. Então, uma coisa simples, né? Definir bem feitas essas atribuições o que o trabalhador tem que fazer é uma coisa importante para diminuir esse fator de risco psicossocial do trabalhador. Tá? Porque o que é muito comum nas empresas para definir as atribuições do trabalhador? Pega lá o CBO, tá? O CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, e com base no CBO, lasca ali lá, então, cada profissão tem pré-estabelecido uma descrição. Só que essa descrição é uma descrição genérica, tá? Não é uma descrição necessariamente real do que o trabalhador faz. Então, uma das coisas é essa, eu tenho que ter isso bem feito. Também, a comunicação tem que ser bem feita. Então, por exemplo, agora estamos em dezembro. Em janeiro, às vezes passa o jacaré nas empresas. Isso, verdade. Porque em dezembro teve uma contratação, em janeiro vai ter demissão. Percebe o estresse desse trabalhador que não sabe que ainda... Olha, se já tem a programação, se já sabe, o quanto antes, melhor. Quanto mais rápido essa comunicação for feita, melhor. Às vezes vai se deixando, vai se gerando um estresse no ambiente sem necessidade. Então, a comunicação rápida, que o trabalhador saiba de imediato, olha, vai ter tal problema, vai ser assim, fulano vai ser demitido ou não. Esse tipo de informação é bem importante. Falamos da questão do reconhecimento, de fazer o reconhecimento do trabalhador, de ouvir o trabalhador. Eu trabalhei numa empresa que eles faziam um negócio interessante. Acho que era quinzenalmente, tinha um café com o diretor. Então, se sorteava 3 trabalhadores aleatórios, era sorteado realmente da empresa, e esses trabalhadores iam, numa sexta-feira pela manhã, ter um café com o diretor, para chorar as mágoas dele. Olha lá, tá faltando papel higiênico no banheiro, tá não sei o quê, tem uma goteira. Parece uma coisa boba, mas geralmente esse tipo de problema não chega na direção. E às vezes é fácil de resolver para um diretor. Tá? Então, os trabalhadores adoravam e era uma forma de chegar problemas de chão de fábrica na direção geral e boa parte era resolvida com uma certa facilidade. Então, não precisa ser necessariamente isso, mas eu estou dizendo, ter canais para facilitar essa comunicação do trabalhador com a empresa. Isso nem sempre tem, isso diminui esse fator de risco psicossocial na empresa. A empresa trabalha de forma mais feliz, né? O cara trabalha mais satisfeito na empresa. Então, esses são alguns itens. Tem vários outros, mas isso dá para ter uma visão geral. Esse podcast está sendo uma verdadeira aula, né, Mário? Depois você pode assistir novamente, reforçar essas conexões e informações valiosas, hein? Depois você pode voltar lá e assistir normalmente. Olha que maravilha, hein, Mário? E aí é um ponto importante para a gente avaliar, né? E agora, nesse momento, Mário, chegando aqui nesse nosso final aí do nosso podcast, nessa maravilha, essa verdadeira aula, né? Essa troca de informações aqui, esse network, conexões, que maravilha. Então, Mário, nós já estamos aqui quase encerrando aqui. Você poderia dar uma mensagem ou uma dica, Mário, final para os profissionais de saúde e segurança do trabalho que estão nos ouvindo aí no nosso podcast, né? Querem fazer a diferença na saúde, na segurança e saúde e bem-estar dos trabalhadores, Mário? Eu vou dar 2. Primeiro, não tem como brotar as informações na cabeça sem estudar. As pessoas têm que estudar. Só que as pessoas acham que é rápido. Que vai, não, já vi aqui o papelzinho, já sei tudo sobre tal assunto. Demora. Por exemplo, o Sidney é uma pessoa que estuda, tem desenvolvido cada vez mais. Eu o tempo todo estou estudando também. Então, não é de hoje para amanhã que você vai desenvolver na carreira. Vai demorar meses, até anos para esse desenvolvimento. E tem que ser algo contínuo. Mas eu já estudei, eu me formei técnico, engenheiro. Não, tu deste um passo. E foi o seu primeiro passo. Então, primeira coisa que eu sempre recomendo é estude. E a segunda coisa que eu vou recomendar é desconfie. Desconfie de tudo que eu falei aqui, tá? Porque o Mário é uma referência. Não, o Mário não é nada. Se você tem que
Estudar em paralelo e verificar, pô, isso aquilo que ele falou não está tão certo assim. Ah, seria melhor de outro jeito. Ele falou daquele jeito, mas seria... Isso você só consegue se você desconfiar, se você não apenas ficar seguindo o que o outro falou. Então você precisa o tempo todo correr atrás de informação, vai atrás de outras novas informações, pesquisar o que escuta a live, como ele falou, depois escuta de novo essa live. Eu assisti dezenas de lives sobre fator de risco psicossocial. É um meio trava-língua. Vez por outra eu engato aqui no psicossocial. Então, dezenas de lives, li material, li artigo, li tese, li um monte de coisa para ter um entendimento inicial de quem está começando a trabalhar com isso. Então, você tem que fazer a mesma coisa e aí depois troca ideia, manda mensagem. Eu sou uma pessoa extremamente acessível. mariosobral@jornalsegurito.com, mariosobral@jornalsegurito.com, tá? Às vezes eu não vou responder de imediato, mas eu sempre que possível estou respondendo, eu estou entrando em contato, tá? Eu vou aproveitar para fazer uma propaganda final, que o Ciro vai falar daqui a pouquinho, do meu último livro, que foi feito com o professor Jansen Atier Strasler, tá? Então, é um livro sobre ergonomia aplicada à indústria. Então, qual é a ideia desse livro? Eu dou uma geral do que é ergonomia, depois a gente mostra como fazer uma AEP e uma AET, e depois ferramentas, com exemplo. Então, primeiro explica a ferramenta, depois exemplo. Ferramenta Reba, Hula, Murigarg, Sui Rogers, Kim, agora eu vou esquecer algumas, mas tem pelo menos umas 10 Rosa, várias ferramentas lá para você. Pelo menos eu sei para que lado eu vou agora, e volto a dizer, vai explicar a ferramenta e um exemplo prático lá de como aplicar. Então, ergonomia aplicada na indústria, é só entrar lá na Amazon que você acha fácil. É contigo agora, Sidney Figueira. Agora, Mário, gratidão, mas antes disso agora eu quero mostrar aqui para vocês, aqui vai aparecer já a arte do nosso futebol. Estarei lá, hein? Olha aí, o Mário vai estar lá, o Mário é zagueiro e eu sou aqui o centroavante, olha aqui, tá aqui no quadro. Agora, o nosso desafio, gente, já é o 4º ano aí que a Personality vem fazendo desafio entre técnicos versus gente de segurança no trabalho, vai ser agora dia 15, sendo um domingão, 9 horas da manhã, o futebol de 9 às 11. Depois teremos aí muitas resenhas, né? Pessoal filmando, um pagodezinho, vai ter um churrasquinho para nós, isso não pode faltar. E a resenha, né, gente? Finalizamos às 14 horas. Aguardo vocês e, lógico, tem uma regrazinha, tá? Para jogar o futebol, precisa ser técnico de segurança, ou agente de segurança, ou médico do trabalho. E jogar mal. O objetivo é jogar. Quem vai ganhar ou não, e aqui tem um ponto importante, olha só. Os engenheiros estão com 2 vitórias, né? O técnico de segurança no trabalho está com 1 vitória. Então, esse ano é para empatar o jogo, né? Então, eu creio, né? Ou 3-1, né? Igual o Botafogo, mas 3-1, né? Então, assim, aguardo vocês. E agora, gente, dia 15, domingo, tá? 9 horas da manhã, pode chegar lá às 8h30 para a gente ter essa interação da nossa classe, né? Com a organização aí da Personality, também com nossos parceiros, Supla Equipamentos, né? Maquinando, a questão da EcoSegme também, a OCF, e junto com a Personality aí, lembrando que o Mário também vai estar lá, eu também vou estar lá, entre outros colegas aí, né? Gente, a gente encerrando aqui o nosso podcast, Fala aí SST, né? Quero agradecer o professor Mário pelo conhecimento compartilhado aqui no nosso podcast. Mário, foi uma conversa enriquecedora aí de troca de informações, conexões, né? Esses fatores psicossociais no ambiente de trabalho. Então, foi muito maravilhoso, Mário, mais uma vez. E, gente, vai estar aí gravado para vocês, para assistir de novo. Teremos aí o treinamento lá na Personality, lá com o Mário, provavelmente final de janeiro ou início de fevereiro. A 2ª turma aí dos fatores psicossociais. Depois vocês entram aí no site da Personality também para verificar janeiro na Personality. Gente, são 6 minicursos maravilhosos, tá? Então é muito legal. E eu quero também agradecer, muita gratidão aos nossos ouvintes, né, Mário? Que está aí conosco aqui, né? Que estão dizendo aqui que foi uma super aula, perfeitamente, né? E trazemos aqui para vocês esse podcast maravilhoso que o nome é Fala aí SST. É um tema bem discutido, né?
E fique ligado aí para os próximos episódios, né? Que a gente vai ter. O Mário aqui pode voltar também para a gente falar a questão de ergonomia, outros tipos de assuntos. E aguardo vocês aí até o próximo encontro. Valeu, Mário. Um abraço. Abraço, gente. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.